Então, hoje a reunião foi marcada para a gente fazer, para o Compur fazer uma avaliação dos programas, do programa Reviver Centro. O Reviver 1 e a proposta do Reviver 2, que está no PLC na Câmara. Então, nós temos algumas coisas que a gente pode discutir, que a gente ouviu no Compur a Esmidez, eles têm uma apresentação, né, que eu mandei para todo mundo, que é membro do Compur, eu mandei a apresentação. Tem um vídeo do debate que teve no CAL, com a presença da ADM, e a gente vai fazer uma discussão em que os técnicos da SMPU vão fazer algumas observações sobre o que eles viram nessas diferenças, tá? Nessa diferença do Reviver 2. Então, eu só queria começar porque, aparentemente, não se faz uma avaliação do Reviver 1 para falar do Reviver 2. Então, só falam-se coisas assim genéricas, tipo tem que correr mais rápido, tem que ser alguma coisa, né, mais ligeira e tal, e ninguém explica exatamente por que isso. Então, eu reuni alguns dados e você tem um relatório de acompanhamento que está no site da Secretaria de Planejamento, tem o relatório de acompanhamento do Reviver, que é esse aqui, tá? Então, tem tudo o que está acontecendo no centro e o que está acontecendo na Zona Sul. Então, depois de 22 meses, você alcançou 52,1% de área utilizada do ATE permitido, tá? Pela passível de transferência. Então, é um resultado, estava meio parado, mas agora, em março, deu uma subida nisso, né? A gente tem 2.328 unidades licenciadas, das quais 2.294 são residenciais. Então, do total de imóveis envolvidos, a gente tem, na área central, 34 imóveis, 22 com licenças e 11 com pedidos de licença. Na Zona Sul, a gente tem 14 imóveis receptivos, que seriam 10 em Ipanema e 4 em Copacabana. Tá? Algumas coisas chamam atenção, que já foram chamadas em outros momentos, eu só estou colocando, que talvez em termos de ritmo não tenha essa discussão, porque, né, não está lento, ele está acontecendo. Uma coisa que não dá muito para entender é quando se fala num ciclo de 5 anos e, na verdade, cobra-se resultados em 22 meses. Então, isso também não faz muito sentido. O que a gente pode chamar muita atenção é que essas unidades todas, segundo até o que a gente vem observando, é que elas são muito pequenas. Elas são tipo 28 unidades, algumas coisas rondando isso. O que parece indicar um uso que não é um uso residencial, digamos assim, permanente, né? É um uso um uso temporário, que poderia ser um Airbnb ou um aluguel de temporada. Difícil seria uma família morar em 28 metros quadrados. Então, isso é um problema que a gente está olhando, que talvez a gente tenha que se abordar isso de alguma forma, né? O Reviver 2, o que a gente poderia chamar, que a gente já teve de conversas e tudo mais, é que o efeito na Zona Sul não seria tão grande assim do Reviver 2, mesmo em Botafogo, viu, Regina? Mas na Barra poderia ser. Tá? Então, que talvez o alvo do Reviver 2 é menos a Zona Sul e mais a Barra, né? O que contrariaria o próprio 3046. Então, sem muita discussão, quer dizer, não foi feita nenhuma avaliação do 3046, nada disso que indicasse que ele precisasse mudar e mudar nessa direção. Então, isso é uma outra encrenca. Embora a Esmidez, o subsecretário, ele diga que tem muitos dados, que estão dados maravilhosos, mas o que apresentou, se vocês viram a apresentação, não justifica nada dessa discussão. E a outra coisa, que serviria tanto para o 1 quanto para o 2, é a questão da moradia popular no centro, que não está acontecendo nem no primeiro nem no segundo, que era um dos objetivos. Aí, por conta disso, a gente convidou o pessoal
da equipe da Andrea Pulit, que é a que fez o projeto para o centro. A Ruth está aqui. E aí, no caso, no decorrer da discussão, ela pode até falar das dificuldades de implementar aquele projeto. Eu não sei se o Fajardo mencionou ele hoje, é um decreto que ocupa 24 páginas, então é bastante coisa, deve ter bastante detalhe da forma até que ele fala da implementação, mas a forma de implementar. Então, eu gostaria, assim, de dar a palavra para... Eu tinha até combinado com a Rose, que a Rose fez uns cálculos, ela apresentou assim no Compur, se ela teria esses cálculos que ela fez. E a Mariana ou a Cristiane que pudessem pontuar algumas coisas que elas observaram na questão do reviver. Tá? Então, por enquanto, é isso. Eu vou abrir a palavra para Mariana, tá? E vamos ver o decorrer da discussão, depois a gente abre. Boa tarde a todos. Bom, primeiro, começando pelas palavras iniciais da Eugênia, a gente considera também que o Reviver teve um retorno muito rápido. A gente fica surpreso assim, quando chegou a iminência de propor o Reviver 2, que não era essa a expectativa do prefeito, ele queria maior velocidade. Então, a gente vê as coisas acontecendo, a gente sabe que o processo é lento, que a gente tem que ir assim com muito cuidado, porque o centro não é um local assim, é um local de terrenos com preços altos, um valor assim comercial já bastante conhecido, mas residencial não. Então, para você morar no centro, não tem tanto os valores, né, do que faz você escolher morar num determinado bairro. Então, a questão do transporte, da facilidade de acesso aos lugares e ao emprego propriamente dito, né, que não são mais tantos assim no centro, mas ainda são expressivos, mas não é tanto o que faz você escolher um lugar para viver. Então, a gente tem tido, a gente vem acompanhando o projeto e o programa, a implementação do programa, e recentemente a gente vê assim com bons olhos até outros segmentos que têm surgido, né, Cris? Acho que a Cristiane pode falar melhor, que a gente recebeu a subprefeitura do centro e teve uma boa impressão assim de que eles estão sendo procurados, né? A subprefeitura do centro tem sido procurado por comerciantes, por proprietários de imóveis, não tanto os segmentos, talvez o Fernando Costa aqui tenha uma perspectiva diferente, que são assim de empreendimentos maiores, mas pessoas que a gente não tinha identificado, que a gente identificou os imóveis de donos únicos, mas a gente recebeu proprietários, assim, 3 proprietários de um prédio. Então, assim, e eles estavam querendo promover e querendo saber como estavam adaptando as salas comerciais uma a uma e querendo transformar o uso, enfim, um movimento que a gente não tinha detectado ainda, e um chamou o outro, sabe? Então, é uma coisa que está acontecendo e está acontecendo em diferentes escalas. Eu acho que é isso também que é importante a gente trazer para cá. E retomando outra questão que a Eugênia falou também, a gente tem muita preocupação com o reviver no centro, primeiro de revitalizar, de trazer vida para o centro, e num segundo momento, do que ele vai fazer com o resto da cidade, do que essa proposição agora tão audaciosa pode trazer para o resto da cidade, porque a gente, ao mesmo tempo, está indo para a Câmara, está discutindo, está conversando com a população sobre as mudanças nos demais bairros. E as orientações estão sendo alteradas, né? Porque a gente discute o incentivo ao centro, à Zona Norte, a gente fala de manter o potencial da Zona Sul, a gente não mexeu na Barra, embora soubesse assim, comporta mais um pouquinho ali, até comporta, mas com intervenção.
condicionada a algumas obras, assim, a região da Barra da Tijuca ainda permite um grande aporte assim, de população. Mas, em primeiro lugar, a população do Rio não cresce tanto assim. Em segundo lugar, tem que ter infraestrutura. Lá é uma área que a gente vê que está super saturado, o sistema viário centrado em poucas vias, é, deixa assim, as pessoas perdem muito tempo para chegar em suas casas. Então, a gente sabe que tem questões. Então, você simplesmente promoveu o adensamento, a gente sabia no plano diretor que tinha essa questão. E como o nosso foco era esse eixo centro, Zona Norte, Eu trabalho na gerência de planos locais aqui da SMPU e eu tenho lidado junto com a equipe, Júlia e Ana, desde o princípio no Reviver, né? A gente participou tanto da elaboração da lei quanto lidando com os resultados e com tudo que está acontecendo, né? Na cidade, no centro. O que a gente percebe, assim, em termos de olhar para o centro, para morar, né, e olhar hoje, que a gente está vendo, está acompanhando esses lançamentos no Porto, né? Então parece que o Porto está acontecendo e o centro não, mas o Porto está acontecendo depois de 10 anos, 12 anos, né? O residencial só se tornou atrativo agora. Muito pela mudança da dinâmica da sociedade, dos grandes centros urbanos. Hoje está atrativo para o uso residencial a região portuária. E foi e hoje, né, a lei do Reviver, ela tem 2 anos, vai fazer 2 anos, não, 2021, 2022, 2023, 2 anos. E ainda a gente está sentindo coletando esses resultados do Reviver, né? Como a Eugênia trouxe esses dados de todos os lançamentos que já estão acontecendo, isso para a gente é muito claro que está funcionando, né? Que a lei está acontecendo, está funcionando. É claro que merece que a gente aprimore, identifique lacunas, identifique coisas que ainda poderiam acontecer, principalmente a gente pensa no incentivo mais para retrofit. E ao longo desse processo todo, desses 2 anos, a gente tem recebido não só cidadão, quanto investidor, quanto dono de imóvel que tem sala no centro, que tem um prédio inteiro, metade de um prédio, e tentando entender o que eles querem também, e eles estão. O Reviver, de uma certa forma, foi muito divulgado, né? Então, as pessoas entenderam que o Reviver é algo interessante e algo importante para o bairro, Lapa e centro, né? Então, por exemplo, esse caso que a Mariana falou é de um edifício de 8 pavimentos, mais ou menos, sobre a loja, e ele queria fazer essa transformação, né, do prédio inteiro para residencial. Então, assim, a gente atende desde grande a esse pequeno, e só os benefícios do Reviver sem a operação, para ele já era grande coisa, né? Só essa coisa dos os benefícios fiscais de redução de IPTU, ITBI, isso, perdão de dívida, isso já funcionava muito para a realidade desse pequeno, né? É claro que tem outros investidores que estão olhando para a operação, não era o caso dele.
muita gente procura a gente para transformar a sala em unidade residencial. Então, assim, a gente vê o movimento acontecendo, né? Claro que tem muito pouco tempo para a gente ver gente morando no centro, né? De fato. Mas essas unidades, já estão sendo reconvertidas. A gente tem dados, né, que mostram, acho que é isso que é importante. A gente tem dados que mostram, assim, e a gente sempre apresenta aqui. Nos últimos 2 anos, a gente teve mais licenças do que nos últimos 10 anos do centro. Isso é muito marcante, vamos dizer assim, em termos de dados, né? Então, assim, a gente tem estudado, olhado para a área e acompanhado essas mudanças. O centro, aquele centro... Quer mostrar alguma coisa? Não. O centro, aquele centro econômico, financeiro, assim como não vai ser mais aquele centro, né? Os centros financeiros de todas as cidades do mundo estão mudando. E o Rio de Janeiro está dentro desse processo mundial de transformação da relação de trabalho econômica. Então, assim, quando a gente pensou o uso residencial, era para dar um uso que fosse permanente durante 7 dias na semana, 24 horas por dia, para uma região infraestruturada, com transporte. Então, foi essa a lógica que a gente pensou, e a gente está vendo que, assim, progressivamente as coisas estão acontecendo, né, no tempo da cidade, né? A gente não pode exigir que o tempo da cidade seja o tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. Existe um tempo para o prédio ser construído, como a Eugênia falou. Qual é o tempo da construção civil, Eugênia? 5 anos? 5 anos. O Reviver tem 2 anos. Então, assim, ele ainda está nesse processo de avaliação da eficácia dele ou não. E ele faz parte do Reviver da gente avaliar a lei complementar a cada 2 anos. E a gente estava nesse processo de olhar a lei, de ver o que poderia ser aprimorado, o que poderia ser melhorado, como uma tentativa de realmente melhorar esse processo do Reviver, que tem sido muito, inclusive, uma coisa assim, a gente fala eu já atendi um professor da UERJ, que ele falou assim, você acha que o Reviver, ele funciona? Eu falei, olha, a gente não tem como fazer essa avaliação final no meio do processo, mas eu falei para ele, olha, todas as cidades falam nisso no Brasil. Todas as cidades falam nisso. A mídia fala nisso. Você está estudando, fazendo um artigo para apresentar no Congresso sobre o Reviver Centro. A gente está fazendo algum barulho aí, né? A gente está mostrando que a gente está, no mínimo, se importando com a cidade e que a gente está pensando a cidade. Então, eu falei, olha, a gente ainda vai ver esses resultados mais para frente, mas é importante a nossa contribuição para que algo seja feito pelo centro da cidade. E nesse último ano, quer dizer, no início do ano, começou-se a pensar e revisar o Reviver, né, 229, que culminou nesse PL que está lá na Câmara, né, que ele principalmente ele trata da parte da operação interligada. E eu acho que esse fórum aqui, vocês, né, não sei se vocês já leram, já se debruçaram sobre esse PL, imagino que tenham suas observações, e eu acho importante vocês trazerem, né, o que mais vocês querem, talvez, ver no Reviver, ou as críticas a esse Reviver que está lá, né? Porque eu acho que é mais importante isso, esse tipo de contribuição, né? Essa não é? A Cristiane falou que as pessoas gostariam de ver no Reviver. Eu separei aqui na minha apresentação, coordenadora da Comissão de Política Urbana do CAL. Eu tenho, mas precisa? Não sei como é que faz, eu mando para você, está em PDF. Eu mando para você.
Mas já vou adiantando enquanto isso. O primeiro aqui, o meu primeiro slide, exatamente o objetivo dessa minha apresentação foi começar o debate, né? A mesa, né? Nós convidamos a prefeitura, tanto a ICMDs como a SMPU, e o presidente da DEME e a FANRIO. Não, né? A prefeitura, infelizmente, não compareceu, e o objetivo era abrir o debate, né? Porque eu quero mandar a apresentação para o Eugênio. Eu vim no metrô pensando que eu já devia ter feito isso, mas eu realmente achei que eu ia chegar um pouquinho mais cedo. E eu abro a primeira lâmina, são só 8 slides, exatamente com os objetivos do Reviver. Porque para fazer qualquer avaliação, você tem que saber qual era o objetivo do Reviver. O objetivo número 1, é logo o primeiro artigo da lei, aumentar a oferta habitacional, especialmente para a população de 0 a 3 salários mínimos, que é 99,9% do déficit habitacional. Isso não existe. Você falou aí e tal, vamos até discutir as licenças, né? Porque tem várias figurinhas repetidas. Empreendimentos que foram licenciados no Porto Maravilha e que agora estão de novo no Reviver, apenas para pegar os benefícios fiscais, né? Que é a isenção de IPTU por não sei quantos anos, de TBI, dívida, né? Remissão da dívida, etc. e tal, e, evidentemente, as operações interligadas. A quarta certidão, não, a quarta certidão é Visconde de Inhaúma, 95. É um hotel, porque alguém falou aqui, 28 metros quadrados, Hotel Atlântico Tower. Foi reformado para as Olimpíadas, está tinindo, e foi comprado pela Banco Opportunity, fundo imobiliário. Os quartos têm 17 metros quadrados. O único trabalho do Opportunity foi colocar uma pia, porque tem que ter, pela lei, pelo menos alguma instalação de cozinha e de banheiro. Então, já tinha um banheiro, tinha um quarto, tudo era 17 metros quadrados, puseram uma pia e transformação de uso, e levaram milhares de metros quadrados para a operação interligada. Do Atlântico Tower ou do Skylux? Sim. É outra figurinha repetida, porque já tinha sido licenciado no Porto Maravilha. Não, eu não vi o projeto. O Skylux. Tá bom, tá bom, tá bom. E o Rua do Acre 33 já estava no último relatório do Porto Maravilha como licenciado lá também, né? E o Skylux também foi anunciado como lançamento do Porto Maravilha, já ganhou até prêmio da DEME. Tanto que o que está no Reviver é uma modificação de projeto, assim como o da Vrobel, que foi a segunda certidão de operação interligada, um processo de 2013, teve licença, depois revalidação, depois substituição, não sei o que, era um terreno da Globo, na Irineu Marinho 52, talvez. Ele, na verdade, foi uma modificação de projeto para entrar no Reviver, mas era uma coisa que já estava, né? Já tinha licença, né? Assim como a Rua do Acre, que foi o primeiro, a Rua do Acre 33, já tinha sido licenciado em 2020 pelo Porto Maravilha, está no quarto relatório de licenciamento do Porto Maravilha de 2020. Tá? Outros empreendimentos também de hotel, o Enredo, que é a Rua do Riachuelo 201, também hotel, acho que o Hotel Nice. Então, enfim, quartos mínimos, que bota lá uma pia, tem um banheirinho na entrada, uma pia. Eu não vi o projeto do Atlântico Tower, o Fernando, se você me disser que foi mais do que isso, eu acredito, porque eu não vi o acesso. As unidades são 17 metros e saiu no jornal que o Rio de Janeiro estava imitando São Paulo com microapartamentos. E o que eu falei de pia, porque é isso, a mudança, você está dizendo que teve muito mais, mas basta botar uma pia para atender a lei, né? Basta botar uma pia, porque o quarto já está com banheiro, o Reviver só exige que tenha uma unidade, uma instalação, chama nem de cozinha, é uma instalação, né? Então, basta botar uma pia, como o Enredo está, a plantinha já foi o lançamento, né? Está aí no Zap Móvel, sei lá o quê, tem site.
Então, todos os empreendimentos não são para a faixa de 0 a 3, porque o metro quadrado, no slide, eu fiz mostrando os que já existiam e mostrando que o Reviver, na verdade, ele está na mesma linha que já vinha. Tem o Sende da Senador Dantas 80, metro quadrado, R$10.000 o metro quadrado, é um retrofit. Tem Rua das Marrecas, que é Opportunity, R$15.000 o metro quadrado. O da Cury, no Presidente Vargas, o site Vargas 1114, já o título já é assim, ideal para morar, excelente para morar, ideal para investir. E já fala com todas as letras que é ideal para investidores, para fazer aluguel empresarial, e Airbnb, põe até o nome da empresa, né? Airbnb é uma marca, né? A Cury bota lá, para Airbnb, porque é isso, com essa metragem quadrada, em lugares que não tem nada, né? Com a Presidente Vargas, que é em frente ali quase a biblioteca, é para investidor. E o próprio relatório, que só semana passada que eu soube que a Eugênia faz os primeiros da Vrobel, e a Vrobel majoritariamente morador, né, comprador final, e da Cury, né, o Vargas 1114, prioritário, 70% para investidor. Então é isso, não é para ninguém morar, porque com esse preço não é, Cristiane, o preço do centro, a demanda para o centro não é R$15.000 o metro quadrado. Botafogo é R$15.000 o metro quadrado. Então, quem tem dinheiro para pagar R$15.000 o metro quadrado no Botafogo não vai morar na Rua das Marrecas, não vai morar na Presidente Vargas 1114, quase na Central do Brasil, que ele vai ter que pegar um Uber para ir na padaria. Entendeu? Ninguém vai morar ali. Ali é para Airbnb e temporada. O cara vem, empresário, vem resolver negócios no Rio, quer um apartamento para ficar 2, 3 dias, como a gente faz em São Paulo. Eu vou em São Paulo, todo mundo fica em apart-hotel, é mais cômodo, pode cozinhar, sai mais barato, né? Então, e o que a gente está vendo? Isso que está acontecendo em várias cidades do mundo. Em Lisboa, eles estão proibindo Airbnb no centro da cidade, porque está produzindo um esvaziamento da cidade, e mais importante que o esvaziamento, principalmente lá, aqui, né? Porque lá tem turismo o ano inteiro. Aqui o nosso turismo ainda é muito sazonal, ainda é muito verão. As duas datas que lotam os hotéis são Réveillon e Carnaval. Então, aqui é sazonal, não vai sustentar, Airbnb nenhum vai sustentar os comércios, coisas que a gente quer, e não é população residente, né? E o pior, que em Lisboa está sendo vetado o Airbnb no centro, encarece o metro quadrado, porque o valor dos imóveis é o maior, sempre é o valor geral de vendas, é o maior valor que eu vou conseguir por aquilo ali. Se eu tenho R$15.000 no metro quadrado para Airbnb, todos os donos de terreno vão querer isso e todo mundo vai querer isso. Isso vai encarecer o aluguel, vai encarecer o preço dos imóveis, e a consequência que está acontecendo em Lisboa e que vai acontecer aqui é, com essa bolha de preços imobiliários, vai expulsar a pouca população residente que tem lá. Então, a galera que mora na Rua do Resende, não sei o quê, ali, bairro de Fátima, vai subir o preço para eles também. Então, vai acabar expulsando a população residente e substituindo por isso por um monte de aluguel temporada. Além disso, essa transferência louca de potencial construtivo via operação interligada para a Zona Sul, o que está lançando lá, olha só, tabela da Eugênia, preço que eles estão comprando. Opportunity comprou metro quadrado de via operação interligada por 1.200 o metro quadrado. Está no relatório dela. Sabe quanto que eles estão vendendo para 2 empreendimentos que eles estão fazendo? Um na Alberto de Campos, outro na Prudente de Moraes. Um, que eu não sei se é da Opportunity, né? Eu fico lá no Zap. 45.000 metros quadrados. Então, é isso que eles estão ganhando. Eles estão ganhando em cima do hotel que ele compra com quartos, né, que transforma a unidade residencial 17 metros quadrados. Nenhuma família vai morar nesse lugar. É para Airbnb. Aí ele compra por 1.200, que ele paga de operação interligada, e faz em Ipanema também estúdio, que vai concorrer com esses do centro, por 45.000. É o valor que está sendo vendido, o tal de, acho que é IPA, na IPA, 45.000 metros quadrados. Exatamente. Então, olha o ganho que esses fundos imobiliários
Não, eu estou dizendo o quanto que está sendo vendido o metro quadrado Ipanema, para onde está indo. Eu não estou dizendo que é da Opportunity, não, estou dizendo que o ganho que ele está tendo comprando no centro, só com a transformação de uso, que ele pode gastar muito pouco, ele está dizendo que no Atlântico Tal ele não gastou tanto assim, mas... Não, sim, mas o que eu estou dando um exemplo geral de quanto que pode ser barato fazer uma transformação de uso de um hotel, né? E comprar tão barato um metro quadrado que eu vou usar em Ipanema por 40 vezes maior, o preço maior. Então, isso é uma jogada imobiliária. Isso é melhor que achar petróleo, querida. Então, eles dizem que a conta não fecha, que o retrofit é muito caro, que é mais caro do que comprar. E os números mentem, os números mostram o contrário. Os prédios que foram construídos, que é o da Cury e o da Vrobel, estão por 7.500 o metro quadrado, né? Então, os que são retrofit é que são muito mais caros, né? Então, eles estão ganhando muito mais, né? Enfim, então, a conclusão não está funcionando, ou seja, o objetivo aqui, que é aumentar a oferta habitacional e população residente no centro, são os dois primeiros objetivos. Não estão sendo produzidos, nenhum desses imóveis é para... E tem outros que também são meio fantasmas. Esse próprio Rua do Acre 33, ele é a terceira certidão de operação interligada, mas ele não subiu nada lá até agora. Está lá parado, foi a primeira licença, o Reviver é de julho, ele é licença de agosto junto com o da Vrobel. O da Vrobel já subiu, já está lá quase na cobertura, o da Rua do Acre 33 está lá esperando alguma coisa, e a empresa, que é Engesiler, se não me engano, não está nem no site dela como lançamento, está em prédio lá em Botafogo, outro não sei aonde, tem nada. Ou seja, com que objetivo se licenciou? Entrou no Reviver, evidente, porque teve ganhos financeiros, né, esses benefícios fiscais e mais a operação interligada, é a terceira certidão. No entanto, de concreto que está sendo construído ali, por enquanto, é nada. Então, é muito problemático. Além do que vocês falaram, quer dizer, se você pensar em outras experiências de revitalização de áreas centrais pelo mundo, tipo Puerto Madeiro, Docklands de Londres, Barcelona, foram anos, anos e anos, né? Eu fui a Puerto Madeiro um pouco depois de ter... Não tinha nada, tinha umas lojas ali, a gente falou, pô, isso aqui é metro quadrado mais caro de Buenos Aires, ninguém vai vir morar aqui, não sei o que lá. Fui 10 anos depois, já tinha um bairro inteiro sendo construído, ou seja, o tempo de maturação de um troço desse é de muito tempo, é de 20, 30 anos. O prefeito quer entregar em 1 ano e meio, porque ele tem uma eleição ano que vem, então ele tem que entregar que o centro está bombando, né? Então, ele quer acelerar e botar o Reviver 2, que, na nossa opinião, vai desorganizar tudo, né? A operação interligada, hoje eu até estava inscrita para falar, está como um instrumento de estruturação urbana. Operação interligada é instrumento de desestruturação urbana, de desorganização espacial total, né? Assim como foi a lei dos puxadinhos, né? Que saiu licenciando coisa que a SMDs até hoje está licenciando com a lei dos puxadinhos, que o TJ disse que é inconstitucional, mas ela continua fazendo, diz que é direito de protocolo. Aceitaram um hospital está sendo construído na Humaitá, de 4.000 metros quadrados. Então, numa área supersaturada, ninguém fez impacto nenhum, ninguém avaliou nada, contra o PEU. Enfim, essa operação interligada generalizada para a P4 inteira, a P3 inteira, a P2 inteira, em Barra são 4 pavimentos a mais, em Botafogo são 8 pavimentos no comercial e 3 no residencial encostado na divisa. Isso a custo de quê? Né? Para acelerar para o prefeito ano que vem dizer que licenciou. Então, a gente vê muitos problemas nesse Reviver, acha muito prematuro essa mudança já, essa revisão, né? E, enfim, então, na verdade, o que eu ia mostrar era um pouco isso, os dados do próprio relatório, alguns exemplos desses empreendimentos já tinham sido lançados, o CEND, das Marrecas, que é Hub, não sei o quê, o próprio Skylux, que já ganhou até prêmio da DEME,
né, que agora entrou de novo pelo Reviver, e que o padrão é o mesmo. E o próprio presidente da ADEME, eu mandei a apresentação para a Eugênia, nesse encontro nosso com o CAL, eu faço essa coisa toda com a abertura, ele, em seguida, ele fala: Rose, nós concordamos em tudo. R$13.000 o metro quadrado não vai, não vai nos levar a lugar nenhum. Estúdio, só estúdio, com 13 mil metros quadrados, com R$13.000 o metro quadrado, não é o que a gente queria fazer, a gente sabe que, mas é o que dá para fazer. Aí vem conta essa historinha do retrofit, que é muito caro. E aí eu argumentei: porra, você concorda comigo que está errado, que tem que ter uma mudança de rumo, só que o Reviver 2 não corrige esse rumo, não corrige para reduzir o preço do metro quadrado para ser acessível para a população, pelo menos até 6 salários mínimos. Exatamente. Não faz essa mudança de rumo, pelo contrário, ela acentua ainda mais a desorganização espacial, levando, além de Copacabana e Ipanema, para a cidade toda e para um bairro que eu moro, eu moro no Maitá, mas é um apêndice de Botafogo, que tem problemas seríssimos de infraestrutura, para continuar fazendo estúdios com preço que para investidor, que morador não vai ter. Não, deixa eu só responder. Tá. Eu acho que a gente tem mais pontos de convergência do que de divergência, na verdade, né? Assim, a nós aqui. E acho que você falou muita coisa, inclusive plano diretor, né? E eu acho que é importante, o tema dessa reunião é reviver. Então, a gente não é o fórum para a gente discutir outras questões, isso a gente vai discutir em outros momentos. Então, a gente não vai falar de outros assuntos. Então, eu acho que é importante a gente falar do Reviver 1, Reviver 2, e isso. Né? Vamos usar outros fóruns para falar dos problemas. Não, esse é outro tema, hospital em Botafogo, não sei o que, a P3, tudo bem que a P3 está no Reviver, mas não é o foco, porque senão aí, gente, todo mundo vai falar do bairro. Não, Rose, você leu o Reviver 2? Não está falando isso. Me mostra, porque a gente leu ele 50 vezes, não está falando. Nós temos críticas ao Reviver, mas essa não está lá. Olha, essa não está lá. Vamos focar no problema. Vamos focar no problema. Então, acho que esse fórum é importante para isso. Segundo, quais são... Já foi levantado os problemas aqui, que é moradia social. Isso é um problema do Reviver 1, é um problema do Reviver 2. Como o grupo aqui entende que tem que ser feito? Como o grupo entende aqui como são as propostas que devem ser feitas? Acho que é assim que a gente tem que falar. A gente sabe que o problema está aí, que existe, mas qual é a proposição do grupo para resolver esse problema da moradia que não apareceu no Reviver 1 nem Reviver 2? Sim. Segundo, em relação às unidades, estão sendo lançadas unidades pequenas, sim. Qual é a sugestão do grupo para isso? Para revisar isso? Terceiro, quais são os pontos do Reviver 2 que merecem atenção? Então, acho que a gente tem que focar no que vocês levantam como problema, né? Para a gente buscar soluções. Para a gente é muito importante esses fóruns, né? Nós somos técnicos, somos moradores da cidade, nos importamos muito com a cidade, temos uma visão técnica, mas queremos ouvir a opinião das associações, de quem está interessado em cada lugar, que tem um olhar direcionado para cada lugar. É isso, é um contribuir com o outro, não é um contra o outro aqui. Queria fazer uma observação, que eu acho que a intervenção da Rose foi nessa linha, porque a reunião foi chamada para fazer uma avaliação. Depois eu fiquei até preocupada, porque alguém levantou proposta e a gente não discutiu que a gente tinha que apresentar a proposta aqui.
Se alguém tiver como produto da discussão aparecer alguma coisa, a gente pode até, né, elaborar, mas o objetivo era porque na reunião do Compur a gente viu que estava se discutindo coisas que ninguém tinha uma avaliação sobre isso. Eu acho que hoje a gente está avançando nisso. Tá? Então, não, a gente queria ver se... Desculpa, é que eu me sinto até um pouco responsável, porque eu que me desentendi um pouco com o secretário da SMD, quer dizer, com ele não, né? Subsecretário, com a presença dele lá falando sobre o Reviver Centro, quando eu esperava exatamente estar aqui com os colegas que lidam com planejamento urbano. Eu também já fui da SMU, né? E da antiga seria a SMD, um absurdo a SMD, né? O planejamento e o licenciamento teve se divorciado para criar uma secretaria que é de negócios, simplesmente de negócio. Coloquei isso lá muito enfaticamente, falei pouco, mas falei enfaticamente. Eu disse lá que eu gostaria de ter ouvido. Não, eu não vou fazer intervenção, só estou dizendo explicando para ela que nós não somos um grupo coeso. Assim, estou falando que eu me sinto culpada até de ter, mas eu pedi que fossem ouvidos meus colegas da SMPU, só isso, explicando. Não é para brigar, não é para fazer nada, mas como eu provoquei, só estou querendo te explicar, que eu acho que não sei se você estava presente. Você pode dar Eu estou provocando você. Você falou que só ia falar se fosse provocado. Eu estou provocando você. Boa tarde, eu sou Ruth, trabalho com a Andréa na CTPE, do IPP, e em 2021 nós começamos o trabalho junto com a SMPU no desenvolvimento do Reviver Centro. E foi solicitado na época que fosse feito um estudo sobre como implementar, então, os programas que foram estabelecidos lá na Lei do Reviver, que eram os 4 programas de locação, moradia assistida, ATIS e autogestão. E nós fizemos um desenvolvimento de como organizar. Eu acho que isso já foi explicado aqui no Compur em algum momento pela Andréa, eu acho que não tenho que repetir tudo, né? O que eu posso falar para vocês é assim, daqueles 4 programas, nós estruturamos dentro de um conceito de moradia como serviço, e que, para conseguir organizar esse serviço de moradia, seria necessário que fosse feita uma estruturação dentro da própria prefeitura ou com algum órgão ou alguma gerenciadora para organizar esses 4 programas. Né? Então, nós fizemos, se vocês olharem dentro do decreto, ele vem falando dos 4 programas, como ele se estrutura, e também qual seria o modelo de gestão desse programa. Então, uma das coisas principais seria a organização de uma gerenciadora para esse programa ou a criação de uma companhia. Né? Nós fizemos os estudos também de implantação do parque público, estudos para o parque privado, e agora a gente está esperando que seja implementado. Não